Que bom que você está aqui, que prazer enorme falar. Fica de pé um pouquinho aí, vamos. Você voltou agora do café, sei que você está acordadaço. Tem uma frase que as pessoas falam assim, é coisa de criança. Como se coisa de criança fosse fácil, né? Então vamos fazer uma coisa de criança aqui, eu testar vocês para ver se vocês estão bem. Levante sua mão lá no alto, mais alto que você puder. E tá muito baixo, vai lá. Bota coragem nisso aí. Coisa de criança, gente, vamos lá. E diga assim, o amor de Deus é alto demais. Bom, agora para os lados. Estica aí, até dá aquele estralinho nas costas. Receber uma libertação na coluna. Diga assim, o amor de Deus é largo demais. E agora coisa de criança mesmo. Dedo indicador na ponta do pé. Vamos lá, gente, coisa de criança, facinho. E diga assim bem alto, o amor de Deus está muito baixo. O amor de Deus é profundo demais. Vocês foram bem. Palmas para vocês foram bem. Pode se sentar. Nós vamos falar sobre ministério infantil nos próximos minutos. Ministério infantil é algo extraordinário. E eu gosto muito do tema, porque o ministério infantil, ele tem o poder de nos nivelar. Você pode ser pós-graduado, você pode ser pedagogo, você pode ser de qualquer área que for. Quando você interage com crianças, você está nivelado no mesmo nível, porque as crianças definem o que você vai ter na hora. E a parte do que eu vou falar aqui está escrito nesse livro que escrevemos, A Jornada Infantil Bem Formada, um livro focado no universo da criança. A pastora Mariana, que pregou aqui agora há pouco, disse no endosso que o livro é uma descida à altura dos olhos da criança para compreender o universo dela. E eu concordo muito com ela nesse sentido, por isso é um livro indicado para pais, educadores, voluntários, líderes de ministério infantil. Um livro dividido em 4 partes, onde nós abordamos paternidade corajosa, expressando o nosso interesse em conhecer melhor o perfil de liderança, seja biológico ou espiritual da criança. Nós falamos sobre o desenvolvimento cognitivo dela, todos os estágios, sabe? De 0 a 2, de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 12, todos os estágios. E aí eu fiz um favor para você. Eu li todo o material chato, maçante, relacionado a desenvolvimento cognitivo e coloquei em simples palavras, em um capítulo só. Então, de nada, você pode adquirir o livro, presentear alguém, você vai ser muito abençoado. E na última parte do livro nós falamos sobre ressignificar o mundo e a igreja com a criança, para a criança, envolvendo a criança dentro desse contexto. Então, é um livro que você pode presentear seu líder de ministério infantil, os voluntários do seu time, pode presentear pais, educadores, porque vai abençoar com certeza a sua igreja e a vida das pessoas que lerem. E é baseado nesse livro que eu quero trazer uma mensagem que eu tenho literalmente gastado a minha vida nela nos últimos 10 anos, falando sobre esse modelo de ministério infantil bem-sucedido. Eu sou filho de pastor, eu cresci dentro do contexto de igreja, eu sei o que é ser uma criança no ministério infantil, eu sei o que é servir no ministério infantil, e agora sei o que é pastorear ministério infantil, mas sei também o que é ser pai dentro de uma igreja. Então, todo esse contexto me trouxe para essa reflexão, e eu quero compartilhar com você nesses minutos. E eu tenho que te encorajar de um jeito. Meu time já sabe dessa história, fica até maluco, ninguém aguenta mais essa história. Mas quando a gente fala de crianças, talvez você esteja aí falando assim, puxa, mas eu sou o pastor líder, qual é a interação que eu tenho com a criança? Qual é a interação que eu posso contribuir para que a criança cresça? Ninguém sabe que é necessário para a criança até começar a servir a criança. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez, o pastor Carlito me colocou como líder do ministério infantil, há 10 anos atrás, e o Colégio Inspire sequencialmente me chamou para ministrar para crianças de 6 a 8 anos. Era a volta das férias. E eu estava ali, preparei uma mensagem, eu nunca tinha falado para crianças, eu nunca tinha interagido com crianças, eu não tinha nem filhos.
e eu estava ali ministrando a mensagem sobre gratidão. Veja que tema simples, mas a criança nivela a gente. As crianças conseguiram complicar esse tema para mim. E aí eu me lembro que eu estou pregando, falando assim, você tem que ser grato a Deus pela sua mamãe, pelo seu papai, pelo mister, pela miss, pela escola, pelo dinheiro que seu papai e a mamãe têm para pagar a escola para você. Você tem que ser grato até por acordar de manhã. E aí quando eu fiz essa bendita dessa fala, arrependimentos, eu tenho. Uma criança, 6, 7 anos, estava na segunda fileira, bem bonitinho, assim ó. Quando eu falei, você tem que ser grato por acordar de manhã, esse menino fez assim ó. Levantou a mão, deu, meu Deus, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu olhei para trás dos tios, os professores, que são a maioria voluntários do Ministério Infantil, fizeram assim. Se vira, obrigado gente. Aí eu falei, mano, o que você quer? Daí ele falou assim, tio, você gosta de acordar cedo? Aí eu pensei, falei assim, cara, se eu digo que sim, eu tô? Porque eu não gosto muito não. Mas se eu digo que não, esse miserável vai falar para a mãe dele, para o pai dele, nem o pastor gosta. Por que eu tenho? E aí, gente, eu entendi que eu tinha um chamado com criança mesmo. Nessa hora, olha a resposta. É absurda a resposta que eu consegui dar para essa criança. Eu falei assim para ele, mano, o tio não gosta de perder tempo. Então se eu tiver que acordar cedo, eu acordarei. Se eu puder dormir mais, eu dormirei. Só que o abençoado olhou nos meus olhos e disse assim, você é liso, hein, tio? Criança nivela, gente. Então você pode interagir ou não interagir com criança. A verdade é que você é responsável por ela. Ela está te vendo, ela está te refletindo, ela está de alguma forma exemplificando o que você está fazendo, o investimento que você está colocando na vida dela. A criança, ela não precisa de profissionais para trabalhar com ela. Ela precisa de pessoas dedicadas a ela. E aí não importa se é o voluntário que serve no domingo ou se é você, o líder da igreja geral. Por isso hoje eu quero falar com você sobre como ter, e o tema da mensagem é esse, um tutorial para que seu ministério infantil seja bem sucedido. Efésios 5, 29 e 30 diz o seguinte, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E isso aqui é um pontapé inicial para te lembrar, a criança não é um departamento da igreja, ela é membro do corpo de Cristo, ela é membro da família de Deus. A criança, ela não é um ministério de suporte para que a igreja funcione, ela é a igreja. E eu poderia dizer para você um monte de dados que validam isso que eu estou falando. Eu poderia dizer para você que 85% dos adultos que aceitaram Jesus hoje, na nossa realidade, são aqueles que aceitaram Jesus entre 4 e 13 anos. Eu poderia dizer para você que 95% da definição de mundo que uma pessoa tem é limitada aos 13 anos, ou seja, a partir dos 13 anos ela só vive, mas a definição de mundo dela é formada até os 13 anos. E eu poderia dizer para você que de 7 a cada 10 famílias optam por ficar numa igreja onde o ministério infantil é forte. Eu poderia dizer várias coisas para você a respeito de dados e informações, mas o que eu quero dizer mesmo para você é como nós podemos ver melhor o ministério infantil dentro da nossa realidade local. Como você vê o ministério infantil na sua igreja? Porque como você vê, define muito. Como você vê, define como eles vão te ver também. E aqui é um ponto importante. Como o seu ministério infantil tem visto você? Como o seu ministério infantil tem olhado? Como os voluntários, como os líderes, como os pais, como as crianças têm olhado para você e visto você? E eu trouxe aqui alguns exemplos de como você não pode ser visto, mas pode estar sendo visto por algum tipo de gap, por algum tipo de desbalanceio, por algum tipo de desinformação. Então, alguns pontos aqui de como você pode estar sendo visto. Separei
perfis de líderes que são enxergados pelo Ministério Infantil. Eu estou falando isso porque eu sou do Ministério Infantil. Além de líder, eu sou voluntário junto com eles, eu sirvo com eles. Então eu sei como eles olham muitas vezes para nós. E o primeiro perfil de líder que eles enxergam muitas vezes é o perfil do líder Shopee. Já viu esse líder? O líder Shopee? O líder Shopee, ele te vê, o voluntário te vê, e a primeira coisa que ele faz é pedir. Precisa de compra, precisa de brinquedo, precisa de material, precisa de comida. Ele só pede. Ele reduz a sua função, o seu papel no ministério infantil, porque não te enxerga como um líder espiritual, mas como um comprador. Vai falar que você não tem aquela pessoa que quando acaba o culto, sabe aquela pessoa que você acaba o culto, você olha para ela e você vai assim, meu Deus, vai vir pedir. Não tem, é só eu? Meu Deus do céu. Glória a Deus pelo avivamento na igreja brasileira. Outro perfil, o perfil do líder ABNT. Quem não sabe o que é ABNT, seria equivalente a uma das pragas do Egito do Novo Testamento. A ABNT é a regulamentação de TCC, tudo está errado, nada está bom. O líder ABNT é quem? É aquele que só aparece para corrigir e pedir ajuste. Às vezes seus voluntários e líderes estão vendo você como um líder ABNT. Se aparece ele, lá vem o pastor, vai pedir algum ajuste. Eles entendem que o seu papel não é de respeito, é de medo. Você lidera, não de uma forma pastoral, mas de uma forma impositiva. Há também o perfil do líder VIP, o líder VIP. O que é esse líder? É o líder que todos sabem quem você é, mas você não sabe o nome de ninguém, não sabe nem o que eles fazem lá. Não podemos ser esse tipo de líder. Nesse perfil de líder não existe conexão entre o pastor e o ministério, existem interesses. Eles não te enxergam como um líder servo, que está disposto a chegar lá e fazer e realizar também junto com eles. Há o perfil do líder amnésia seletiva. Esquece o ano inteiro das crianças, só lembra em dia de festividade, para arrumar a programação dentro do culto principal. Dia das mães, dia dos pais, Natal. Aí ele aparece lá, gente, tem alguma apresentação das crianças? Esse é o perfil de líder que não valoriza, ele vive pela conveniência. E aí o público, o líder, o voluntário, as crianças enxergam como um líder sem visão. E há também o líder bombeiro, aquele que só aparece para apagar incêndio. Falta de voluntário, reclamação de pais, acidente com as crianças, briga de voluntário. Aí quando tem isso, chamam o líder bombeiro. Ele não trabalha com prevenção, com projetos, programação, ele trabalha com urgências. E não te enxergam como pai da família, só enxergam você como um apoio, um suporte. E por último, que nós não devemos ser o líder coach, aquele que fala como fazer tudo, mas nunca fez nada. Nunca pôs a mão, não tem a menor ideia de como realiza. Então esse líder, ele não trabalha com legado, ele existe apenas para fazer discurso, e não tem unção e autoridade para liderar o ministério infantil. Então, como enxergamos o nosso ministério infantil, pode afetar o jeito que o nosso ministério infantil nos enxerga. E isso pode definir como eles vão atuar também. Não há como nós sermos bons líderes e termos um ministério infantil relevante se não mudarmos o perfil desse tipo de liderança. A nossa liderança, ela não foi chamada para ser nem de Shopee, nem ABNT, nem VIP, nem amnésia, nem bombeiro, muito menos coach. Fomos chamados para ser líderes pastorais, que cuidam do corpo, líderes proféticos, que ativam as crianças, líderes apostólicos, que enviam ela para os seus destinos. É esse o objetivo da nossa mensagem nessa manhã. Lembrar que o seu envolvimento com o ministério infantil define completamente o sucesso do seu ministério infantil. Ser um líder pastoral, ser um líder profético, ser um líder apostólico para as suas crianças, para os voluntários que servem as suas crianças, dirá a saúde, sobre a saúde da sua igreja daqui 10, 20 anos. Então, ao invés de olhar como você quer seu ministério infantil, permita também que o seu ministério infantil te olhe de forma profética, pastoral e apostólica.
No livro eu coloco dessa forma: aquilo que você vive e escolhe como adulto sempre impactará a vida das crianças que estão sob a sua influência e cobertura. Está no nosso livro, A Jornada Infantil Bem Formada. Então, para não haver descompensação na maneira de enxergar ou ser enxergado pelo ministério infantil, você vai precisar assumir a visão de alguém que sabe e entende muito bem da igreja: Jesus Cristo de Nazaré. Jesus tem um jeito especial de olhar para as crianças. Jesus tem um jeito especial de olhar para o ministério infantil. Isso vai ser libertador, porque Jesus, ele traz uma concepção que independe de recursos, estruturas, de ferramentas, de pessoas. E nós vemos isso em Marcos capítulo 10, versículo 13 e 16. Acompanhe o texto comigo, você conhece esse texto, você já deve ter pregado sobre esse texto, mas preste atenção na profundidade sobre o assunto. Alguns traziam, alguns quem? Pais irresponsáveis, ou seja, a família tem interesse no ministério infantil. Crianças para que Jesus tocasse nelas. Qual era o objetivo das crianças na igreja? Recreação? Não, que Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. O primeiro ministério infantil do mundo já negava as crianças. Gente, é um absurdo isso. Mas isso acontecia. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Aleluia! Olha Jesus aí, mostrando como o ministério infantil deve ser saudável, mostrando como nós devemos nos espelhar no modelo dele para termos um ministério infantil abençoado e saudável. Eu sei, e você sabe, o ministério infantil é indispensável para a nossa realidade de igreja. Mas de novo, quando eu estou falando de ministério infantil, eu primeiro não estou falando de estrutura e de equipamentos e programações. Eu estou falando das pessoas que estão no ministério infantil, as crianças, as vidas que estão ali dentro. Alguns pastores, grandes pastores e líderes, costumam pensar assim: se um pastor reluta em falar sobre o seu ministério infantil, ele se torna um pastor desinteressante. Porque um pastor que não é capaz de valorizar o seu ministério infantil, é capaz de valorizar o quê? Afinal, o ministério infantil é o que a igreja vai se tornar daqui a pouco. Eu falo aqui para o meu time: gente, eu quero sentar e as crianças lembrarem de mim com carinho. Imagina se as crianças lembrarem de mim assim: nossa, esse pastor era muito chato, nem ligava para a gente, nunca fez uma coisa divertida, nunca fez uma coisa legal, nunca fez uma coisa relevante. Eles vão cuidar de mim quando eu for velho. Se eu não investir agora, terei seríssimos problemas. No livro A Jornada Infantil eu também coloco assim: ao desprezarmos a construção espiritual de uma criança, aumentamos a chance de lidar com um adulto destruído. É agora, o momento é hoje. Domingo, o seu ministério infantil vai funcionar, e a prioridade tem que ser a espiritualidade dela. Porque o seu ministério infantil não nasceu para ser um playground, não nasceu para ser uma escola. O seu ministério infantil nasceu para ser uma igreja. Então a igreja faz o quê? Cuida do espiritual, abençoa o emocional, empodera, transforma vidas. No ministério infantil não pode ser diferente. O ministério infantil precisa olhar para as crianças de maneira espiritual. Por isso não tem a ver com estrutura. Por isso primariamente não tem a ver com aparatos. Eu falo com muitos dos seus líderes no grupo de mentoria da rede, com a maioria, falo com muitos deles, e a maior reclamação sempre é: não tem voluntário, não tem estrutura, não tem recurso, não tem ferramenta, não tem. Mas e o que tem? Porque quando eu olho para Jesus Cristo em Marcos 10, eu não vejo Jesus Cristo falando assim: entrem aqui nessa sala que tem um monte de brinquedos, telões e ferramentas. Jesus simplesmente fala: deixa vir a mim. Sabe de uma coisa que eu penso e defino quando eu vejo isso? Que Jesus não tem problema nenhum com falta de estrutura, mas Ele tem todo problema com rejeição. Quando rejeitamos as crianças, quando impedimos que elas cheguem até Ele, quando não sabemos acolher, quando não sabemos receber, quando não sabemos integrar ela na família da fé, isso incomoda Jesus. A Bíblia diz que Ele ficou indignado, mas Ele não tinha nenhuma ferramenta ali.
mas não saber acolher ou acolher mal incomoda Jesus. Então vamos aqui a alguns princípios para que você consiga, na perspectiva de Jesus, acolher bem, receber bem e integrar bem as crianças. O deixem vir. Eu lembro que quando eu assumi o ministério infantil, os voluntários falaram uma vez para mim: pastor, tem pai, você acredita que tem pai que deixa os filhos aqui e vai lá para o shopping aqui pertinho. Daí eu falei: o problema é dele. Quando eu tiver condições eu vou pôr um banner na cidade, deixa seu filho na ignição e vai para onde você quiser. Uma hora ele vai aparecer aí. Criança muda a vida da família. Eu quero receber. Uma outra coisa, gente, vou falar aqui também. Gente, uma outra coisa absurda, reclamar de quantidade de criança. Meu Deus, se você está reclamando de quantidade de criança, o que você quer? A gente ouve do pastor Carlito aqui há 15 anos, igrejas saudáveis cresce. Aí cresce criança, a gente fala: tem muita criança, não dou conta. Quanto mais melhor, gente. Criança é a segurança que o ministério vai sobreviver anos e anos. Temos que aprender a receber, independente do que temos como estrutura. Temos que aprender a acolher, independente do aparato que temos de ferramentas. Temos que aprender a integrar, independente das dificuldades geracionais. Eu gosto desse raciocínio aqui, ó. Jesus queria que as crianças fossem até Ele, mas eu gosto ainda mais de pensar que as crianças queriam ir até Jesus. Talvez agora você já queira que as crianças vão para a sua igreja, mas será que as crianças querem ir na sua igreja? Se você não acolhe, não recebe, não integra de maneira correta, espiritual, a partir de uma visão, uma revelação de Jesus, é muito provável que as crianças não queiram estar no ambiente que você está preparando para elas. O problema não é ter tudo, não. O problema é não saber esses princípios. Quando eu cheguei no ministério infantil, a primeira pergunta que eu me fiz foi: Jesus, enquanto era criança, iria gostar de vir no meu ministério infantil? Se ele não ia gostar, então o meu ministério infantil não é bom. O meu alvo era receber Jesus Cristo quando criança. Então nós temos um princípio estabelecido: enxergar com a visão de receber, acolher e integrar. E qual é esse princípio? A visão abundante. Para receber, acolher e integrar, você precisa estabelecer um formato de programação funcional na sua realidade local. O Max falou aqui, é verdade, né? É assim, você tem que olhar para a nova geração e ver assim, o que ela precisa. A pastora Mariana também reforçou isso. A nova geração não começa com 18 anos não, gente. A nova geração começa bebezinho aqui, ó, já é a nova geração. Como eu vou receber eles? Aí eu estabeleci aqui para você, programação organizada e atraente. Você não precisa ter muito não, mas você precisa ser organizado. Eu gosto quando o pastor Carlito fala isso. 80% dos nossos problemas se resolve com organização. Precisa ser atraente, as crianças precisam querer. É o meu lugar, é a minha igreja. É o meu ambiente, é onde eu gosto de estar. As minhas filhas, elas choram para sair do ignição, e todo voluntário é testemunha disso. E eu faço questão de ficar parado ali na frente do ignição uns 20 minutos, para todos os pais verem. Ó, tá vendo como que ela ama o ignição? Ama o meu ministério infantil. Chora para não ir embora. Porque é atraente para elas, elas gostam. Eu brinco, gente, assim, com todo respeito, né? A gente está entre irmãos aqui. Eu cresci em ambiente de igreja. E eu cresci em igreja tradicional. E eu lembro que a gente tinha um negócio que, assim, glória a Deus, eu amo a Bíblia. A Bíblia, a base, é Jesus revelado. Não tem nada, meu Deus, nem me considera diferente disso. Mas eu tinha um negócio, quando eu era criança, que chamava EBF. Mais ou menos, é porque você é adulto. Porque criança é assim, é escola, é de Bíblia e é nas minhas férias. Por que vocês estão fazendo isso comigo? A gente precisa de uma programação atraente. Como nós vamos conectar as crianças? Tudo mudou, não é mais analógico, não é mais salinha, não é mais cultinho, é celebração, é a igreja delas. Precisa ser atraente. Outro, precisa ter atividades praticáveis e acessíveis.
Eu não quero que crianças decorem textos no meu ministério infantil. Eu quero que as crianças vivam os textos que a Bíblia revela a elas. Eu contei esses dias para o college, dando aula sobre ministério infantil na matéria do pastor. E eu falei para eles assim, a minha filha faz 30... Quem conhece 30 semanas aqui? 30 semanas é basicamente um programa para cuidado terapêutico da alma, do coração, para tratar feridas, para fazer você ser mais resiliente, para você aprender a lidar com seus problemas. E eu comecei a fazer isso no ministério infantil, adaptado para crianças de 5 a 12 anos. É uma luta, é um desafio. Mas a minha filha começou a fazer com 5 anos, o 30 semanas. E basicamente o 30 semanas é assim, você tem uma plenária, uma palestra, falando sobre um passo, sobre uma decisão, tem que entregar o controle, tem que assumir que Deus é que governa, tem que aceitar os meus erros, tem que entender que sozinho eu não consigo, eu tenho que falar, eu tenho que confessar, e é vários passos. E depois tem um grupo de partilha, onde você começa assim, oi, meu nome é Felipe, sou um filho amado de Deus, vencendo orfandade, rejeição, e eu vim compartilhar hoje com vocês, ou que eu caí, ou que eu estou vencendo. E todo mundo no final diz assim, obrigado pela sua partilha, Felipe. E eu digo, obrigado pelo silêncio de vocês, porque no 30 semanas ninguém julga. E aí a minha filha faz desde os 5 anos. Aí quando foi, sei lá, ano passado, ela tinha uns 6 anos já, ela acordou de manhã e queria, porque queria, chocolate de manhã. Eu sou um bom pai, eu não vou dar chocolate de manhã para minha filha. Só que eu não sabia que esse não ia causar a Terceira Guerra Mundial em casa, porque não teve condições. Eu desci errado ao nível dela, porque eu fiquei bravo com ela ficou bravo comigo, o clima de casa pesou, a gente entrou numa treta infinita, que você também não sei o quê, daí ela não colocava tênis, não colocava roupa, não queria entrar no carro, não queria ir para a escola, chorando, fazendo birra, e aí eu saí até lá fora, assim, para os vizinhos verem que eu não estava fazendo nada, saí assim, ó, sou pastor de criança. Aí entrei dentro do carro, ela com aquela cara fechada, eu também com aquela cara fechada, o céu de bronze dentro do carro. Aí daqui a pouco assim, ó, oi, meu nome é Heloíse. Deu. Falei assim, eu vou fingir que eu não ouvi, ela vai esquecer. Daí ela falou mais 1, 2 vezes, na terceira ela falou assim, ó, oi, meu nome é Heloíse, eu sou uma filha amada de Deus. Aí não tem como, né? Como que nega palavra para uma filha amada de Deus? Não tem como. Oi, Heloíse, eu quero compartilhar que eu estou muito chateado com o papai. Porque ele não me deu chocolate e obrigado pelo seu silêncio. Nem deixou. Heloíse, a Elo é a figura. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que a atividade é praticável. Eu não precisei dizer para ela que o ambiente era seguro de fala. Ela entendeu o confessar uns aos outros. Ela entendeu o princípio, porque a atividade é praticável. Ela não citou nenhum texto, mas ela sabe que ela é uma filha amada. Ela sabe que ela tem um lugar de fala. Ela sabe que ela pode se abrir, porque é isso que o Ministério Infantil faz. Torna a Bíblia praticável para as crianças. Você quer aprender a receber, acolher, integrar? Cria atividades praticáveis. Outro, oportunidades de experiências pessoais. Gente, a criança ela precisa dentro do ambiente aprender a ter sua própria conexão com Deus. Não posso esperar ela ter 13 anos para chegar nos adolescentes e aprender o que é uma adoração. Ela tem que sentir ali, ela tem que sair dali falando, papai, mamãe, eu senti Deus tocar no meu coração. Papai, mamãe, eu chorei na presença de Deus. Tio, eu estou sentindo uma coisa diferente hoje. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando em línguas. Tem que ser experiências que elas possam viver no culto. E isso não se faz em sala de aula. Isso se faz em ambientes como esse, de adoração, de louvor, de ministração. Então, quando você pensar em uma programação funcional, que acolha, receba, integre a criança, pense nisso, em oportunidades e experiências pessoais. 2, veja os valores do cuidado, instrução e ensino. Você precisa olhar na ótica de Jesus e enxergar o valor do cuidado, da instrução e do ensino. Deixa eu te dizer uma coisa, querido pastor e amigo. Você torna o reino de Deus, a Bíblia Sagrada, o espiritual e a igreja chatos, quando você não consegue atingir o alvo principal, que é cuidar, instruir e dar ensino com criatividade e relevância.
e diversão. Criatividade, relevância e diversão. Estou falando do ministério infantil. E isso também é pecado. Pensa alguma criança crescendo não gostando da igreja porque a igreja é chata. Pensa alguma criança crescendo não gostando do reino de Deus porque o reino de Deus é só proibição, imposição. Porque a gente não está tornando isso divertido, criativo, relevante. Porque nós não estamos preocupados com cuidado, instrução e ensino. Aí eu quero dizer para você considerar as seguintes coisas. Para um cuidado assertivo, ele precisa ser relevante. A gente tem cuidado de coisas no ministério infantil que não é a nossa luta não. Você só tem 1h40 por semana. E você está querendo cuidar da educação, do comportamento da criança. Nem o pai a vida inteira vai dar conta às vezes. O cuidado assertivo, ele precisa ser relevante. Eu estou cuidando de quê? Eu estou cuidando da igreja aqui. Eu estou cuidando da filha amada de Deus, do profeta, do apóstolo, do mestre, do evangelista, do pastor. Eu estou cuidando do político, do empresário, do empreendedor, do médico. Eu estou cuidando do que vale a pena, do que é relevante. Comportamento deixa para corrigir em casa. E a gente vai dar suporte para os pais, lógico, como igreja. Mas ali no ministério infantil não é lugar de corrigir comportamento. É lugar de cuidar do coração, da espiritualidade. Para uma instrução ser aceita e ter o retorno que a gente espera, ela deve ser criativa. Eu escrevo no livro sobre isso, essa comunicação com a criança. Gente, a criança ela não está dentro do roteiro da sua cabeça. Muito pelo contrário, ela está totalmente fora. Um dia eu coloquei comida para minha filha e falei assim, ó, se você não comer a comida, não tem docinho hoje. E saí, fui fazer minhas coisas. Quando eu voltei, ela não tinha mexido na comida ainda. Eu falei assim, filha, você não comeu a comida? Ela falou assim, é porque doce é comida também, papai. Você está certo. Se você não comer o arroz, o feijão e a carninha, não tem doce. E saí de novo. Olha a minha expectativa de que ela ia entender. Aí eu voltei, tinha uma colher comida. Filha, uma colher dela, sim, você pediu para comer. Oh, meu Deus do céu. Filha, se você não comer todo o arroz, todo o feijão, toda a carne, você não vai ter direito a docinho. Aí eu voltei, ela tinha comido. Então quando você fala com a criança, não fale a partir da sua expectativa, fale da realidade que ela entende. Isso tem a ver com a criatividade que você usa para que ela compreenda o que você está falando. Tinha um menino, quando a gente já teve culto aqui de crianças, tá? 300 crianças do nosso Shine, que é de 5 a 8 anos, 230 crianças. E um menino corria de lá para cá, de lá para cá. E aí a tia falou uma vez para mim assim, pastor, você fala que é fácil porque você nunca foi lá. Aí eu tive que vir, né? Aí eu lembro que eu abri a porta aqui, a tia estava aqui do lado, e o menino correndo, de lá aqui, com o cabelo tudo grudado já, sabe? Aí quando eu abri a porta aqui, ela estava do lado desse palco aqui, dela fez assim para mim assim, ó. Vem aí, ô pastor de crianças. Aí eu cheguei aqui, parei ele, falei, mano, você corre muito, o que acontece? É que eu gosto de correr, tio. Aí eu, como que eu tiro alguma coisa que uma criança gosta? Eu falei, você pode correr, mas vamos combinar que você corre daqui a aqui? E aí na hora que eu fiz isso, eu olhei para o nosso ambiente e vi que a gente não tinha nenhuma comunicação social do que a gente está fazendo. Como que eu espero que a criança entenda? Como que eu espero que a criança perceba? Como que eu quero ensinar uma coisa que eu não combinei, cobrar uma coisa que eu não combinei? Aí a gente colocou relógio de momentos, aí os tios viravam o relógio, agora é a hora do louvor. Até que agora todo mundo administra bem isso. Mas eu preciso ter criatividade para impor, para comunicar e não impor. Se eu quero olhar pelo valor do cuidado, da instrução, do ensino, eu também preciso entender que o ensino precisa ser divertido, sem banalização. Não é boberice não, gente. É diversão. Diversão não é sinônimo de bobeira, não. Uns teatros assim que você fala, meu Deus do céu, a gente está... Me faltam palavras, mas acho que você entendeu o que eu quero dizer. A gente não pode banalizar o ensino, não. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso conteúdo já é forte, ele não precisa ser melhorado, ele não precisa ser moldado, ele precisa ser aplicável. A Bíblia por si só já é importante, já é forte, já é suficiente, mas eu preciso tornar ela prática, sem banalizá-la.
Alguns me perguntam assim, mas vocês fazem dízimo para as crianças? Eu falo, faz, mas a criança não tem dinheiro, e as crianças que não têm dinheiro? Eu não estou falando de dinheiro, olha a sua cabeça errada. Eu estou falando do princípio, da fidelidade, da entrega, da generosidade. Esses tempos atrás, aí minha filha achou, saindo do culto aqui, ela achou uma moeda no console do carro, e falou, ofertinha. Eu falei assim, guarda aí, à noite você dá. Aí a gente chegou em casa, toda casa tem aqueles pratos em cima da mesa, não tem? Eu achava que tinha. A minha tem, da minha avó também, deve ser da minha família essa coisa. Aí a minha filha foi lá, cutucou lá, achou outra ofertinha. Aí eu falei assim, meu Deus, essa menina é uma fonte de dinheiro, cara. Deus, envia ela para trazer mais. Aí eu sentei no sofá brincando com isso com a minha esposa. Falei assim, nossa, a menina acha dinheiro em tudo quanto é lugar, Thali. Vamos levar ela para sei lá para onde. Aí eu sentei no sofá, o Espírito Santo falou assim, mas você é um tapado mesmo. Você não percebeu que o primeiro nome que a sua filha deu ao dinheiro não foi mesada, não foi recurso, não foi finanças, foi oferta. Olha o nível da generosidade que ela está entrando. Olha o nível da espiritualidade dela em relação ao dinheiro. Onde você acha que ela vai estar quando ela crescer? Aplicável, sem banalizar. Por isso que a gente faz o que faz. Então o princípio abundante aqui, do cuidado, da instrução e do ensino, é entender que ninguém ajuda, todos colaboram. Você precisa desmistificar o ministério para o seu time, para a sua igreja. Eu dou glória a Deus, assim, liderar aqui, gente, é um presente. Porque o meu pastor, ele ama o ministério infantil, então eu estou muito tranquilo. Ele vai lá, conversa, as crianças amam ele. As crianças são muito agitadas. Ele chega lá, todo mundo assim. Todo mundo fica prestando atenção. Mas uma coisa ele faz, lembra a igreja constantemente de que não se ajuda o ministério infantil, se coopera com o ministério infantil. Eu falei esses dias para uma mentoria da rede, eu lembrei de uma história minha e da Thalita, quando eu casei, de infeliz para mim também, mas vamos lá, feliz porque eu aprendi, né? Infeliz pelo passar fora. Olha só, não tem vergonha de me expor não. Falei para a Thalita assim, Thalita, você trabalha muito, querendo ser um baita de um esposo, um maridão, me fala o que eu posso te ajudar. Daí a Thalita, ajudar como? Eu falei, se ajudar, sei lá, faz uma listinha aí, lavar a louça. Daí ela falou assim, Fê, mas a louça é minha ou é sua? Ou é nossa? Eu falei, é nossa. Ela falou, então, você não me ajuda, você se ajuda se você lavar a louça. Eu falei assim, é verdade, Thali. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é nossa. Você não ajuda o ministério infantil, não. Você faz uma coisa para você colabora com o ministério infantil. O ministério infantil é nosso. Se você não tem filho lá, uma hora alguém da sua família vai ter. Aí o que eu fiz? Fui e comprei uma máquina de lavar louça. Obrigado, Jesus, pelas condições. Nem foi verdade, foi minha irmã que deu de presente para a gente. Como que eu posso então ter esse valor abundante do serviço, definindo as áreas da atuação? Gente, esse negócio de que quem serve no ministério infantil é pedagogo, psicólogo, quem tem uma revelação do sobrenatural. Eu hoje acordei de manhã, uma luz me iluminou e agora eu sou voluntário. Não existe. Eu sou a prova viva que não existe. Quando o pastor Carlito me chamou para liderar o ministério infantil, eu não sabia nem se eu gostava de criança. Porque a minha única referência de criança era eu, e eu fui uma péssima criança. Eu era a criança que os tios torciam para não ir, só que meu pai era o pastor, então eu sempre ia. Quando eu chegava, os tios falavam assim, chegou o rei. Você entendeu, né? Teve um culto de ceia, cara, que eu escapei da salinha do ministério infantil, meu pai fazendo a ceia, eu fui lá no disjuntor da igreja e desliguei toda a luz. Meu pai gritou de lá, alguma diaconisa pega esse menino, pelo amor de Deus. Eu não tenho dom com criança não, eu tenho obediência ao que Deus pediu para eu fazer. Deixa vir a mim. Deixa vir a mim. Eu quero te encorajar, te ajudando aqui. Todo mundo é perfil de voluntário de ministério infantil. Ou vai servir com a criança, ou vai servir para a criança. Qualquer um pode servir um suco, qualquer um pode fazer uma recepção, qualquer um pode olhar uma criança para ela não se acidentar. Mas e quem vai cantar? Aí você precisa de um perfil com. Mas todo mundo é perfil para servir o ministério infantil na sua igreja. Defina, quem vai servir para, quem vai servir com. Eu vou dar a dica para você, escolhe os obedientes, porque os obedientes vão fazer o que você pedir. E o último,
Veja a missão de empoderar e liberar destinos. Ambientes infantis e espirituais. Não se trata de copiar o que se faz no culto do adulto. Se trata de tornar o Espírito Santo acessível na linguagem delas. É assim que nós empoderamos e liberamos o destino das nossas crianças. O meu apelo hoje para você aqui, e meu conselho, e toda a minha ajuda também, a Rede Espírita está aqui para ajudar nesse sentido. O Ministério Infantil está aqui na igreja da cidade, São José dos Campos, e nas nossas igrejas, está trabalhando para que a gente aperfeiçoar e melhorar. Mas o final de tudo é isso aqui, empoderar e liberar as crianças. Quando Jesus usa exemplo de criança, Ele não usa negativamente, pejorativamente, Ele usa como modelo. Mais ou menos Jesus diz assim, ó, calma aí que a criança é modelo, vocês estão tentando impedir quem sabe das coisas. Elas têm o reino, e se vocês não tiverem igual a elas, vocês nem no céu vocês entram. Então, práticas espirituais de oração, adoração, devem ser genuínas nos seus ambientes infantis. Como que eu posso imprimir isso lá, Felipe? Crie ambientes intencionais. Aquilo que você provoca intencionalmente é o que elas vão fazer naturalmente, organicamente daqui a pouco. Se não tem momento de oração, se não tem louvor, se não tem ativação, como que vai ser? Elas não vão aprender. As crianças precisam participar do movimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parte do que a igreja tem orado e pedido, Deus já deu e está na mão das crianças. Você está aí achando que não veio ainda. As crianças têm poder para liberar também, para profetizar, está escrito em Joel, é bíblico, todos acreditam na Bíblia aqui, né? As crianças profetizarão. Tenha vivências constantes, né? Aquilo que elas estão vivendo, deixa elas compartilharem, experiências práticas, dê a elas possibilidade. A gente fez uma vez uma reunião, que era as crianças orarem para os tios que tinham algum, né, os tios que estavam liderando ali, né, ainda bem que eram os tios. Aí, assim, ó, a gente empoderou, agora você vai orar, não sei o quê, vai lá ministrar, não sei o quê e tal. Aí um menino veio, olhou para a tia com óculos, você quer ser curada da vista, tia? Daí ela falou assim, quero. Daí ele falou assim, eu vou orar por você, dá seu óculos. Daí ela deu. Aí ele orou. Quando ele terminou de orar, ele, como um ato profético, prau! Todo mundo assim. Nós pagamos o óculos para a tia, mas eu não deixei de acreditar que ela acreditava, ela estava lá. A gente está rindo, mas ela foi ativada de algum jeito. Não aconselho ser desse jeito aí não. Por isso que eu escrevi um livro para ensinar um pouquinho como que faz. Mas a criança ela tem que ter experiência prática, vivência. Então tenha imersão espiritual, tenha imersão no profético, tenha vivência sobrenatural nas suas celebrações para a criança. No livro eu coloco assim, se a criança pode ter medo, ela pode ter ousadia. Se ela pode ter amigos imaginários, ela pode ter amizade com o Espírito Santo. Se ela acredita em mágica, ela pode ser capaz de realizar milagres. Encher a criança de espiritualidade de Deus e esvaziá-la de fantasias do mundo é um ensino fundamental para a formação de um adulto poderoso. Coloque a sua criança, imerja ela mesmo lá dentro do seu ambiente infantil. Quais são os ganhos se eu fizer tudo isso aqui? Vou falar para você o que eu tenho colhido no Ministério Infantil Ignição aqui na igreja da cidade. Evita a formação de uma liderança futura frágil. Alivia a sobrecarga dos voluntários. Ajuda os pais a se tornarem melhores líderes espirituais dentro da sua própria casa. Melhora a retenção das famílias na igreja. E cria pontes entre gerações. A Bíblia fala em Salmo 78:4. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Então nós temos aqui um objetivo muito claro. Formar as crianças para serem extraordinárias, para viverem de acordo com aquilo que Deus chamou elas para serem. Não é daqui 20 anos, começa agora. Começa agora. Eu quero orar por você rapidamente aqui. Feche seus olhos. Pai, não é coisa de criança, é coisa do seu coração. As crianças, só existe criança aqui porque ela foi desejada, sonhada e planejada pelo Senhor. Nós assumimos a responsabilidade de compartilharmos com ela, com cada uma delas, com cada ministério infantil, tudo que o céu tem. Que no nome de Jesus Cristo, elas vivam em totalidade tudo que o Senhor sonhou e planejou.
Não estamos falando do futuro distante, estamos falando do futuro presente. Estamos tocando o amanhã já a partir de hoje. Nos ajude a valorizar o voluntariado, a investir nos seus treinamentos. Nos ajude a capacitar os voluntários com uma presença pastoral, profética, apostólica. Nos ajude a manter a conexão com os nossos voluntários, famílias e crianças, a ponto de entendermos em plenitude tudo que o Senhor tem para a nossa igreja local, a partir da vida das crianças e do ministério infantil que ministramos e cobrimos e que somos autoridades. Que cada um aqui receba criatividade, unção, ousadia, discernimento, mas não só isso também, recursos financeiros, materiais, mãos de obras. Ó Deus, que o Senhor levante um exército para abençoar essa geração tão importante para o desfecho final da sua igreja na terra. Que as crianças sejam abençoadas em cada uma dessas igrejas aqui representadas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.